Olá pessoal, mais uma aula de ciências. Continuando o nosso assunto da aula passada, né? Pressupõe-se que vocês tenham estudado a parte das propriedades gerais da matéria, né? Onde toda matéria é estudada na física, na química, conforme suas propriedades. Então, cada matéria é como se fosse uma identidade, assim como todo brasileiro tem lá a sua carteira de identidade, né, com o nome, pai, mãe, endereço e tudo. Também as substâncias também têm a sua identidade. Então, é tratado na propriedades gerais da matéria, ou seja, então, uma matéria, por exemplo, ela tem as propriedades dela, se ela é gasosa, ela é líquida, ela é sólida, se tem cheiro, cor, brilho, né? A questão da densidade, do volume, né? Se tem também, se ela tem sabor ácido, né? E por aí vai. Então a gente identifica as substâncias. Continuando então esse assunto, hoje nós vamos tratar de substância pura e mistura, né? Então vamos lá. Substância pura e mistura. Item 2, substância pura e mistura. 2.1, ou seja, subdivisão daqui. Vamos tratar de primeiro, substância pura. O que é uma substância pura? É onde encontramos só substância simples ou composto. Então a gente precisa agora aprender a diferenciar a substância pura de mistura, né? Esse assunto é fácil, mas às vezes gera alguma confusão. Então tem de prestar bastante atenção nesse assunto aqui. Então, a substância pura, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser substância simples e composta, né? Então, a substância pura, repetindo, ela pode ser uma substância simples ou composta. Uma substância pura simples, como que ela é? É uma substância feita de átomos iguais. Por exemplo, o oxigênio é O2. É oxigênio ligado a oxigênio. Se eu pegar uma barra de metal, se lá tiver só ferro, é uma substância pura, porque só vai ter o quê? O elemento químico ferro. Se eu pegar o gás hidrogênio, né, que é formado assim, é uma substância simples, por quê? Porque naquela amostra lá só vai ter hidrogênio. O O2 é uma substância simples, porque naquela amostra só vai ter oxigênio, aqui também. Então, o que é definição de substância simples? É uma amostra de uma substância onde só tem elemento químico daquele elemento químico especificamente. Por exemplo, só oxigênio, ou só hidrogênio, ou só um metal, por exemplo, ferro, ou só cobre, e por aí vai. Isso define substância simples. Geralmente vocês vão ver assim, com símbolo O2, H2, né, hélio, né? Por exemplo, quando você pega aquele balãozinho, você vai na praça, por exemplo, ou em festas de aniversário, tem aquele balão de aniversário, ele fica flutuando, né? Ali tem uma substância simples ali dentro, que é o gás hélio, né? A pessoa enche aquele balãozinho de gás hélio. Ali é uma substância simples. E, portanto, é uma substância pura, né? Substância pura. Agora, substância pura, além de simples, ela também pode ser uma substância pura de substâncias compostas. Por exemplo, H2O, que é a água, o SO2, que é um gás, o açúcar, né? São substâncias compostas. Ou seja, se eu for ver aqui, ó, por exemplo, H2O tem só oxigênio? Não, tem hidrogênio também. O SO2 tem só enxofre, que é o S? Não, tem oxigênio também. O açúcar tem só oxigênio? Não. Por exemplo, essa daqui é a fórmula da glicose, né? O açúcar é composto basicamente disso daqui. Só
são 3 elementos químicos, oxigênio, hidrogênio e carbono. Então, isso define uma substância composta. Agora, se, por exemplo, se eu te pegar um copo d'água, né, e for água pura, né, ou seja, só tiver H2O, é uma substância pura composta, né? Se eu pegar um balão lá de aniversário e tiver só gás hélio lá, é uma substância pura simples. Percebam a diferença? A substância simples só tem aquele elemento químico, por exemplo, só o oxigênio. A substância composta tem, por exemplo, 2 ou mais diferentes elementos. Aqui no caso da água, é hidrogênio e oxigênio. Moléculas, então, substância composta, são moléculas iguais com átomos diferentes, né? Agora já vamos para uma outra etapa, né? Uma mistura, né? Então, o que é uma mistura? Né? Quando o professor lá de química ou de ciências falar para vocês ou no YouTube, uma mistura. O que é uma mistura? Colocar moléculas diferentes em um só recipiente. Agora eu já posso fazer o quê? Eu já posso pegar isso com isso e misturar, por isso chama mistura, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o oxigênio, né, com H2, eu vou pegar o oxigênio e água. Eu vou pegar a água e misturar com álcool, né? O ar que a gente respira, né? O ar ele não tem só oxigênio, né? Ele tem nitrogênio também. Portanto, se perguntar numa prova, o ar é uma substância pura ou é uma mistura? É uma mistura, né? É uma mistura de diversas substâncias, né? Pode ser simples, pode ser composta, mas o ar não é uma substância simples, né? O ar é uma mistura de várias substâncias, né? Tá claro isso, gente? Exercício de aprendizagem. O exercício de aprendizagem, vocês vão fazer 2 experimentos. Experimento 1. Em um copo, você vai colocar água e álcool. Ou seja, você vai, na sua casa, você pega um copo transparente, coloca lá a metade de água e depois você põe um pouquinho de álcool. Deixa o copo lá durante um dia, você vai observando. O que vai acontecer ali? Vai continuar do mesmo jeito, vai alterar, vai mudar de cor. Você vai observar, tá bom? Não colocar na boca, nem experimentar. Tudo bem, pessoal? Só para observar, né? Olha aqui, observar. Depois, no mesmo dia, você vai fazer o experimento 2. Pegar um copo também, outro copo, né? Você vai pegar outro copo e colocar água, também até a metade. E sal de cozinha. Você vai pegar só uma colherinha de sal de cozinha e vai observar. Você mistura bem esse sal até ele se dissolver totalmente na água, tá? Põe só um pouquinho de sal, tá bom? E observar. Você vai fazer esses 2 experimentos ao mesmo tempo e você vai observar os 2. Pega um papel e vai observando durante o dia. Você observa, por exemplo, de manhã você faz o experimento de manhã, você já observa, de tarde você observa e de noite você observa e faz a sua conclusão, né? A conclusão é aquilo que você observou no final, lá de noite, no final do experimento. O que aconteceu com a água? E com um copo de açúcar? Continuou do mesmo jeito? Mudou de cor? O que aconteceu? Né? Essa é a tarefa. Vamos lá. Agora vamos mudar um pouquinho também. Vamos falar do mais importante agora, o sistema homogêneo e heterogêneo, né? Veja que são termos fáceis de entender, mas então nós já falamos de substância simples, composta, mistura. Agora vamos para homogêneo e heterogêneo. O que é homogêneo? Né? Quando a gente fala um sistema, uma mistura, uma solução heterogênea. Vamos lá, solução homogênea. É quando misturamos água e sal. E o microscópio não vê diferença ou separação dessa mistura. Então, o que é a definição de homogêneo? É quando você misturou lá, por exemplo, o sal com a água, naquele experimento lá que eu pedi para vocês fazerem. O que aconteceu lá com o sal e a água? Né? Se você consegue ver o sal separado da água, não é homogêneo. Né? Naquele experimento lá que você fez, misturou água com álcool.
se você vê o álcool e a água separadamente, não é homogêneo, é heterogêneo, né? Homo é de mistura. Homo, esse termo homo, significa igual, mistura, né? Hétero significa diferente, né? Então, a solução homogênea é uma mistura onde você não vê a separação das coisas, né? Tudo bem? Então vamos, por exemplo de sistema ou solução homogênea: água e sal, água e álcool, água da torneira, o ar que a gente respira e o gás com gás, né? Por exemplo, o ar tem gás misturado, é o gás oxigênio e gás nitrogênio vai constituir, por exemplo, o ar. Então, é gás com gás, geralmente é um sistema homogêneo, né? Você não vê no ar azul, branco, né? Ou várias substâncias, não, né? A não ser que alguém pergunte, né? O ar poluído, né? Onde você vê aquela fumaça, tudo aí é diferente, tá? Mas a gente está falando do ar puro, tá bom, gente? Heterogêneo. O que é heterogêneo? Solução heterogênea é quando misturamos duas substâncias e notamos a separação entre elas. Por exemplo, água e óleo, leite, café, etc. Tá bom? Aí você vai perguntar, o leite, mas eu olho para ele assim, ele tá branquinho. Mas se você deixar ele lá mais de um dia, você vai ver que em cima dele vai formando o que a gente chama de nata, que é a gordurinha que vai separando da água, né? Porque o leite tem várias substâncias, né? Inclusive água e gordura, né? A água e a gordura não se misturam, são heterogêneos. Com o passar, se você deixar aquele copo lá descansar, no final do dia ou no outro dia, você vai ver que vai ter uma casquinha assim por cima do leite. Aquilo ali já é, então, heterogêneo, né? Porque a gordura separou da água. Aquela gordurinha, aquela nata, né? Que a gente chama de nata, que fica sobre o leite, aquela gordura ali, é a manteiga do leite, tá bom, gente? Então, mais exercício de aprendizagem sobre esses dois temas aqui. Fazer em casa 2 experimentos, né? Agora a gente vai trabalhar nesses experimentos o conceito de homogêneo e heterogêneo para você ver na prática isso daí. Você vai pegar 2 copos, né? 2 copos, água, óleo e café. Experimento 1. Em um copo, né? Um copo transparente, você vai colocar água mais óleo, tá bom? Pode misturar, pegar uma colher e misturar. Experimento 2. Em um copo, colocar café. Café, você põe o café até a metade e completa com água, aquele copo, tá bom? Mesma coisa lá dos experimentos anteriores. Você vai colocar num copo, né? Você vai colocar num copo água e jogar óleo aqui em cima, tá? Vai misturar e vai observar, tá? No final do dia, o que vai acontecer? Esse é o experimento 1. Você vai colocar água e depois um pouquinho de óleo. Mistura, o que vai acontecer? Né? Fala para mim, você vai anotar e colocar lá a conclusão. O que você observou no final? Experimento 2. Em um copo, colocar café até a metade. No experimento 2, você vai pegar um copo e colocar o quê? Café. Colocou café lá. Pede para a mãe de vocês um copo e colocar metade de café. Aí depois você põe água, até aqui mais ou menos você põe água. Isso de manhã. Aí depois você observa, fala o que você viu ali. De tarde você observa de novo e de noite você observa de novo. Observação, depois que você misturou a água com óleo, no começo do experimento, não mexa mais, tá? E aqui é a mesma coisa. Você misturou a água com café, você vai deixar o copo lá paradinho e observar o que acontece. O que vai ser o experimento? O que vai ser observar durante o dia todo. De noite você vai fazer um relatório do resultado, o que você observou, né? O que aconteceu com a água e o café? Eles se separaram?
embaixo ficou mais escuro, mais claro, ou ficou tudo misturadinho. A mesma coisa a água com óleo. Depois que você misturou e deixou passar o tempo lá sem mexer no copo, o que aconteceu com o óleo? E a água? Misturou ou ficou separado? Se misturou, é homogêneo ou heterogêneo. Se misturou, é homogêneo. Se não misturou, é heterogêneo. Tá certo, gente? O que significa heterogêneo, então, por exemplo? Se aqui, ó, nesse experimento, a água que você colocou e o óleo, se no final do dia lá a água separou do óleo, é o que? Homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo, tá? Aí você vai colocar para mim. Se o experimento 1 é homogêneo, heterogêneo, tá bom? Tudo de bom para vocês, até a próxima semana. Faça as atividades, tá bom? Fiquem em casa, tudo de bom para vocês, fiquem em paz, tudo de bom.